E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmos 46, verso de número 1 em diante. Quero estar fazendo essa leitura com vocês. Salmos 46, verso 1 em diante. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundam no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim a guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou o Deus, e serei exaltado nas nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Esse texto ele é maravilhoso porque ele relata alguns acontecimentos que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A última notícia que nós tivemos foi de um vulcão, né? Lembra do vulcão? Lá que está acabando com aquelas cidades lá, com aquele país, e sem contar que a gente também está passando por muitas situações na nossa vida. Eu creio que muitos aqui perdeu alguém conhecido, perdeu algum ente querido, perdeu emprego, perdeu família, alguma coisa não muito agradável aconteceu na sua vida, e por algum momento você deve ter pensado que acabou, que não tem mais solução, que não tem mais jeito. Mas eu quero animar você nessa noite e dizer que Deus está no controle. Deus, Ele sabe de todas as coisas que acontecem conosco. Não há nada que aconteça conosco que Deus não saiba. Nada é surpresa para o Senhor. Às vezes é surpresa para nós, mas para Deus nada é surpresa, porque Ele já nos conhece e já nos conhecia antes mesmo dEle criar o mundo. Ele conhece você, Ele sabe as suas fraquezas, Ele sabe as suas necessidades. O que Ele precisa de mim e de você é confiança plena nele, no agir do Espírito Santo na nossa vida. A palavra de Deus lá em Romanos 8 vai dizer que Deus, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então nada que acontece na nossa vida é por acaso. Tudo na nossa vida tem um propósito de Deus. Deus, Ele quer ensinar algo para você. Eu vi o missionário David, né? Falando do Amazonas. Eu lembrei que quando eu saí daqui, eu fui direto para o Amazonas, mas a minha esposa, a gente morou lá no Santo Antônio do Matupi. Já ouviu falar, missionário? Santo Antônio do Matupi, ela é distrito de Manicoré. Nós moramos 4 anos lá. E foi muito difícil lá para nós. E naquela época nós não entendíamos por que nós fomos parar naquele lugar, o que a gente foi fazer lá. Mas era porque Deus estava preparando a gente para levar a gente para onde a gente está hoje, à frente do ministério. Porque lá nós tivemos muita dificuldade, distanciamento, distância, era muito longe, tudo chão. Para você chegar na nossa cidade, você tinha que passar no meio de 12 aldeias, você tinha que pagar para poder passar, você tinha que pegar balsa, era muito complicado chegar até lá. Então quando Deus foi preparando a gente, que mandou a gente para Nova Maringá, uma cidade também que para chegar lá você precisa andar em estrada de chão, não é fácil, mas é gostoso e é maravilhoso, é uma cidade que a gente ama muito e Deus tem nos ensinado. Então muitas das vezes você não vai entender o que está acontecendo com você, mas Deus, Ele sabe exatamente o que Ele precisa que você entenda e que você aprenda com essa situação que você está passando. Deus, Ele não deseja o mal de ninguém, querido. Você não vai ver isso na Bíblia nunca, Deus desejando o mal para você. Deus, Ele deseja sempre o bem. E eu quero dar 3 princípios rapidamente para você, para isso ficar enraizado, de você entender que Deus está no controle de todas as coisas na sua vida. O primeiro ponto que eu quero dar para você nessa noite, compreender isso, é que você precisa confiar em Deus, sabendo que Ele é quem luta por você. O que acontece na maioria das vezes que nós tentamos resolver as coisas por conta própria.
A maioria das vezes, quando a gente está numa situação muito difícil, a gente esquece de quem pode resolver por nós e a gente tenta fazer por conta própria. Lá em Provérbios capítulo 3, verso de número 5, vai dizer, olha, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então Deus está dizendo, olha, para de confiar em você e começa a confiar mais em mim. Mas Senhor, está doendo, olha, essa dor é muito difícil, essa situação é muito complicada, e Deus está dizendo para você, olha, confia em mim. Deus está dizendo para você, olha, nos Salmos que você acabou de ler lá no verso 10, o que Deus diz? Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, e eu serei exaltado entre as nações. Então o primeiro ponto que você precisa entender, querido, para você entender que Deus está no controle de todas as coisas é confiança nele. Confie no Senhor em todas as áreas da sua vida. Não é apenas em uma determinada área, mas em todas. Todas. É o seu casamento, é a sua finança, é o seu filho, é o seu trabalho, é os seus amigos, é a igreja que você frequenta, é o pastor que você deve honrar, a pastora, é tudo na sua vida, é os seus bens, tudo. Você precisa confiar no Senhor e saber que Ele está no controle de todas as coisas na sua vida. Amém? O segundo ponto é, precisamos entender de que Deus conhece todas as nossas fraquezas e Ele pode nos fortalecer. Você sabe o que acontece na maioria das vezes? Que nós não gostamos de estar feliz quando nós estamos tristes. É difícil isso, né? É meio complexo. Como que eu vou ficar feliz em meio à tristeza? Mas Paulo nos ensina isso. Paulo nos ensina a ser feliz em meio a qualquer circunstância. E Deus, Ele fala para que a gente fique feliz não pelo problema que estamos passando, mas de saber que Ele está conosco e de que Ele vai nos ajudar a resolver tal problema. Você sabe qual é o plano e a promessa de Deus para a sua vida, querido? É a mesma de Jeremias, é de fazer você próspero, é de fazer você uma pessoa abençoada. Olha o que diz lá em Jeremias capítulo 29, verso 11 e diante, diz assim, ó: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, eu o ouvirei, e vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então qual é o plano de Deus para mim e para você? De nos fazer próspero. E prosperidade, querido, vocês já ouviram esse significado não sei se alguém já falou para você, se o pastor sabe dessa comparação. Você sabe o que é prosperidade? Às vezes a gente vai falar de prosperidade e o povo já fala assim, ixi, vai falar de dinheiro. O pastor já vai começar a falar de dinheiro. E prosperidade na palavra do Senhor é várias coisas. Imagina uma mexerica. Você descasca a mexerica, o que tem nela? Vários gominhos, não é? Um gomo é diferente do outro, o sabor é diferente? De forma alguma. Se tiver azedo, vai ficar tudo azedo. Se tiver doce, vai ser toda doce. Prosperidade na vida de um cristão é isso. É todas as áreas da sua vida bem sucedida. É o casamento bem sucedido, é os filhos bem educados, é você congregando, é você servindo ao Senhor, é você tendo um bom emprego, é você tendo um lugar para morar, é todas as coisas que Deus permitiu a você ter. Isso é prosperidade. Prosperidade não é só uma coisa específica. Então Deus está dizendo aqui para você, olha, não se preocupa, eu estou no controle de todas as coisas e eu quero fazer você ser próspero. Mas para isso você precisa lembrar do primeiro item, que é o quê? Confiar no Senhor. Confiança é um passo importante para você entender que Deus está no controle de todas as coisas. Porque se você não tiver confiança no Senhor, muito difícil você vai conseguir entender essa questão de saber que Ele está no controle de todas as coisas. Então você precisa guardar isso na sua mente e entender que Deus está no controle da sua vida. E por último, e muito importante, precisamos louvar ao Senhor em todas as situações de nossa vida.
A palavra de Deus, Paulo vai nos ensinar, lá em Filipenses, que eu e você precisamos nos alegrar, né? Filipenses 4:4, já eu vou ler o texto do 4 em diante, tudo, mas o verso 4 vai dizer: alegrem-se. Novamente direi, alegrem-se. Deus está dizendo para nós que eu e você precisamos ser alegres, felizes. Um crente não pode ser alguém que carrega tristeza no rosto. O cristão, aquele que serve ao Senhor, aquele que ama o Senhor acima de todas as coisas, ele precisa ter alegria estampada no rosto, independente da situação que está passando. Você precisa demonstrar para as pessoas um Deus que resolve problemas, um Deus que cura, um Deus que restaura. E isso, muitas das vezes, as pessoas lá fora vão ver, olhando para o seu rosto, você se dizendo um cristão, alguém que serve ao Senhor. Muitas pessoas, Billy Graham tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz: olha, seja a Bíblia de quem não lê. O que ele quis dizer com isso? Olha, você precisa ser exemplo em tudo na sua vida. Às vezes alguém vai ir para a igreja não porque você convidou, mas por causa do seu testemunho. Por você dizer que ama Jesus, serve a Jesus e está feliz com Ele o tempo todo. A pessoa olhar para você e falar assim: mas fulano, como você consegue ter alegria passando por um problema desse? Aí você tem aquela oportunidade de dizer: é porque eu confio no Senhor e sei que Ele está no controle de todas as coisas da minha vida. Então, querido, saber disso, entender isso, é fundamental para você ser um cristão saudável, que vai honrar o pastor, que vai honrar a pastora, que vai servir com determinação o Senhor, que vai ter alegria de falar de Jesus para as pessoas, que vai ter esse desejo missionário. O missionário falando aqui, dando testemunho daquilo que ele tem feito, isso é maravilhoso, querido. Só que isso não depende só dele, não depende só do pastor, não depende só de mim. O cargo missionário é para todo aquele que é cristão. Tem um missionário nosso da Junta de Missões Mundiais, o pastor Levi Godin. Ele tem uma frase que ele diz assim: olha, um coração com Cristo é um missionário. Um coração sem Cristo é um campo missionário. Olha que legal. Então você precisa levar para as pessoas: olha, Deus, Ele te ama, Ele quer te ajudar nesse problema, Ele quer ajudar você a resolver essa situação, Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer restaurar a sua finança, Ele quer restaurar tudo aquilo que o Satanás tem tentado tirar de você. Mas Ele precisa primeiramente de que você confie nele, tenha fé nele e saiba que Ele está no controle de todas as coisas. Deus, Ele precisa e Ele quer que eu e você nos entreguemos a Ele de coração, querido. Não só de fachada, às vezes por querer cumprir um compromisso, ou só para dizer para a sociedade que você vem da igreja. Deixa eu dizer algo para você: Deus, Ele te ama, e você teve um alto valor. Ele deu o Filho dele por amor a cada um de vocês. João 3,16 é a declaração de amor de Deus por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em Tito 2,11 ele vai dizer: olha, e a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É novamente Deus dizendo: olha, eu amo todos vocês, eu não quero perder nenhum, não quero que nenhum se perca, eu quero todos, e com alegria, com confiança. Então, querido, você é um missionário do Senhor também. É através da sua oração, é através das suas contribuições, é através da sua vinda aqui na igreja e levando pessoas, convidando pessoas, é que o reino do Senhor vai se expandindo. E as pessoas vão entendendo e compreendendo de que Deus está no controle de todas as coisas. Essa pandemia não é nada fora daquilo dos propósitos, do plano de Deus para a nossa vida, não. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Tem nada, né, pastor? Tem nada fora aqui da Bíblia. Nada é surpresa para Deus que está acontecendo. É surpresa para nós, porque nós não esperávamos, é ou não é? A gente não esperava, mas tudo está sob o controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. A verdadeira felicidade, ela só pode ser encontrada em qualquer situação na vida de quem reconhece que Deus está trabalhando, pelo fato de que Cristo estar conosco e de sua volta ser certa, podemos agir
claramente diante de situações dolorosas e difíceis, com alegria. Em Filipenses 4:4 e diante diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, sejam a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, querido, quando você retornar para sua casa hoje, retorne um cristão alegre, feliz e sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Volte para casa dando brados de vitória pelo Senhor, independente da situação que você está. Deus, Ele está lá no céu e Ele está ouvindo as suas orações. Entre mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, Deus, Ele sabe e conhece exatamente a sua voz e o seu clamor. Ele sabe exatamente o que você precisa. Não se desespere. Deus ainda está no controle de todas as coisas. E eu quero finalizar dizendo: quanto mais nos dedicarmos a conhecer a vontade do Senhor por meio da oração e dos estudos da palavra, mais bem preparados estaremos para ajudar tanto a nós mesmos quanto outras pessoas no crescimento espiritual. Sei que o inimigo é muito forte, mas quero te alegrar dizendo a você de que Deus é muito mais poderoso que qualquer coisa que possa o atacar. Confie no Senhor, creia nele e saiba que Ele está lutando por você e com você, e por isso não se desespere, mas apenas confie, pois Deus já venceu por você, e você é um vitorioso e uma vitoriosa do Senhor. Amém, querido? Então não se desespere, porque Deus ainda está no controle de todas as coisas. Amém?